Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, iniciando um capítulo novo do livro de vocês, que é o Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Para esse capítulo a gente vai dividir ele em duas videoaulas. Primeira parte falando sobre a formação dos Estados modernos e no segundo momento falando sobre o absolutismo e o mercantilismo. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a formação desses Estados modernos, fortalecimento dos poderes reais, consolidação dos países da Europa, principalmente nesse primeiro momento. Então assim, o que seriam algumas características desses Estados nacionais que a gente vai falar? A primeira coisa que a gente vai perceber é a demarcação dos territórios, fortalecimento das fronteiras. Os países, como a gente conhece, quase todos lá da Europa, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, vai ser delimitado as fronteiras de um território. Outras características que a gente vai ver é a unificação das leis, justiça, dos impostos, criação de uma moeda nacional e criação de exércitos. Eram características que durante a Idade Média, o auge da Idade Média, não existia. Por exemplo, as leis e a justiça. Cada senhor feudal tinha sua própria lei e justiça dentro do seu território. Moeda. Geralmente, as moedas não existiam. Cada região tinha uma moeda diferente. Então era muito difícil as trocas comerciais. Isso acabou levando ao fortalecimento dos poderes reais, que é a primeira coisa que a gente vai ver, é o fortalecimento do poder dos reis. Então, assim, algumas coisas estavam acontecendo que acabou gerando essa modificação de forças. Durante algum período da Idade Média, quem comandava, quem tomava as decisões, principalmente os mais fortes, eram os donos das terras, senhores feudais. Só que os reis começaram a ganhar importância. O que estava acontecendo? A partir do século XI, ocorreu o aumento do comércio terrestre e de longa distância, que acabou levando ao aumento da arrecadação de impostos para esses reis. Por que aumentou esse comércio? Principalmente com as cruzadas, a movimentação de pessoas pela Europa, de uma forma geral, abriu as fronteiras e possibilitou as trocas comerciais. E aí o dinheiro que estava chegando para os reis, eles utilizavam esse dinheiro que estavam ganhando para se fortalecer, principalmente pagando pela criação de exércitos. Então eles ficaram mais fortes com exércitos particulares, fortalecendo seu poder. Então os reis foram ganhando importância. A nobreza, muitos nobres morreram lá nas guerras das cruzadas, iam lutar e acabavam morrendo, perdiam sua importância, as famílias ficavam mais pobres e tudo mais, e o rei se fortalecia. Então, com o passar do tempo, o rei foi ganhando força pelo exército, e ele também começou a ganhar apoio dos grupos que viam nesse apoio do rei uma possibilidade também de se fortalecer. Então, esses grupos apoiavam o rei porque tinham interesse. Então, por exemplo, os grupos aqui que apoiaram a burguesia. Por que a burguesia apoiava os reis? A burguesia via nos reis a possibilidade de um estímulo e proteção ao crescimento econômico, aumentar o comércio e aumentar a riqueza da burguesia. A burguesia é comerciante, no caso aqui que a gente está falando. Então eles viam no rei a possibilidade de ganhar mais dinheiro, porque eles apoiavam os reis. A nobreza, quando a nobreza foi enfraquecendo, ela via na monarquia, nos reis, um instrumento para garantir seus privilégios. Então assim, ela foi ficando, não era mais a toda poderosa, mas ela queria continuar com os mesmos direitos, não trabalhar, não pagar impostos. O rei, eles viam no rei também a possibilidade de reprimir as revoltas, as lutas dos mais pobres contra a exploração. Então eles também tinham interesse, passaram a apoiar porque eles queriam continuar com a vida boa. E os próprios camponeses, com o passar do tempo, também viam no papel do rei uma possibilidade de proteção, evitar as guerras e se proteger. Então a gente vai estudar a consolidação das principais monarquias, principalmente das duas mais importantes que a gente vai ver nesse momento, que é a inglesa, a Inglaterra e a França. Então, os países, eles, antes da consolidação dessa monarquia, como a gente estudou no feudalismo, ele era dividido em várias partes. Cada parte lá tinha um senhor feudal que comandava, e aí os reis vão tomar o poder e vão se fortalecer. Então a gente vai estudar aqui a primeira monarquia inglesa. O
primeiro rei da Inglaterra foi um cara chamado Guilherme I. Guilherme I, ele foi o primeiro a se estabelecer como rei. Ele foi considerado conquistador, Guilherme o Conquistador, como ele era chamado. E ele, quando ele assumiu o poder, durante seu governo, por exemplo, para se fortalecer, ele exigiu que os senhores feudais, a nobreza, jurassem fidelidade a ele, fizessem uma relação de fidelidade, e ele também proibiu a guerra particular entre as nobrezas. Era muito comum, dentro do próprio país, as famílias brigarem entre si, gerando verdadeiras guerras. Só que isso enfraqueceu o país de uma forma geral. Então ele fez isso, exigiu a fidelidade e proibiu as guerras. Com isso ele se fortaleceu. Depois dele tem um outro rei chamado Henrique II. O que ele fez para se fortalecer? O Henrique II, ele estabeleceu que todos os julgamentos deveriam ser feitos por tribunais reais e não mais pelos tribunais da nobreza. Antes, quem fazia as leis era o dono da terra. Então ele dizia o que podia e o que não podia. As leis quem criava era ele. Com Henrique II, os julgamentos seriam feitos por tribunais estabelecidos pelo rei. Os senhores feudais, os donos das terras, perdiam cada vez mais força. Após o Henrique II, a gente vai ter o Ricardo Coração de Leão, que eu não coloquei aqui. Ricardo Coração de Leão, quando ele ficou rei, virou rei, ele ficou mais conhecido por lutar nas cruzadas. Ele participou das cruzadas reais lá contra os infiéis que a gente já estudou. E o irmão dele, João, conhecido como João Sem Terra, foi o outro rei que recebeu esse apelido porque ele perdeu boa parte das suas terras, as terras que a sua família tinha, e por isso ele recebeu o apelido de João Sem Terra. Na tentativa de se fortalecer, esse rei chamado que recebeu o apelido de João Sem Terra, ele fez o aumento de impostos, fez as pessoas pagarem mais impostos. Só que isso fez com que a nobreza, principalmente, se revoltasse. Eles tinham ainda certo poder, eles se revoltaram e eles obrigaram o rei a assinar um documento que ficou conhecido como Magna Carta. Magna Carta é um documento que limitava os poderes do rei. O rei ele não poderia mais tomar as decisões do jeito que quisesse, não. Algumas decisões o rei precisaria pedir a permissão para o parlamento, que é como se fossem os deputados. Ele viu seu poder ser enfraquecido. O rei foi obrigado a assinar esse documento conhecido como Magna Carta, que enfraqueceu seus poderes. Então, o rei na Inglaterra, com o passar do tempo, ele deixou de ser todo poderoso e aí a monarquia, o parlamento vai ganhando força. Tanto é que até os dias atuais na Inglaterra existe a rainha. Só que a rainha hoje em dia ela não manda. Ela está lá, mas quem toma as principais decisões é o parlamento. O próximo rei que a gente tem é um cara chamado Henrique III. Durante o governo de Henrique III, a burguesia, que era a classe dos comerciantes, ganhou o direito de participar do parlamento, ganhou o direito de participar como deputado. Então não era mais apenas a nobreza. Com isso, o parlamento, os deputados lá da Inglaterra, teve uma divisão. O parlamento na Inglaterra ele foi dividido em duas partes, chamada de Câmara dos Lords, que era, vamos dizer, que o grupo dos mais ricos, eram os nobres e os participantes da igreja, e tinha um outro grupo que era a Câmara dos Comuns, que era a pequena nobreza, os caras que eram da nobreza, mas não eram tão influentes, e a burguesia, os comerciantes. Então tinha essa divisão, vamos dizer, dos mais ricos e os mais pobres, deputados mais importantes e menos importantes. Mas os deputados, o parlamento, ele é muito importante na Inglaterra até os dias atuais. É ele que comanda, de certa forma, o país. Lá na Inglaterra, quem comanda é o primeiro-ministro, não é o presidente. Esse primeiro-ministro ele é escolhido pelos deputados para saber quem vai tomar as decisões. A outra monarquia que a gente vai estudar
é a monarquia francesa, a França. O primeiro rei da França foi Filipe Augusto. Esse rei, ele começou a se fortalecer a partir de vários pontos. Ele fez, vamos dizer assim, várias estratégias para tentar se fortalecer. Por exemplo, ele fez casamento por interesse. Ele buscava se casar com uma mulher que tinha uma família muito rica, que tinha muitas terras. Com isso, ele conseguia o direito de comandar essas terras também, então ele aumentava seus poderes. Ele aumentou o poder comprando terras e, principalmente, ele aumentou o poder dele usando a força do exército profissional. O exército dele foi obrigando os senhores feudais a se submeterem à sua vontade. Outro rei que a gente vai destacar aqui é o Luís IX. Ele impôs os tribunais reais e uma moeda única para toda a França. O tribunal real é igual a gente viu aqui na parte da Inglaterra. Ele obrigou os senhores feudais a usarem os tribunais do rei, não mais os próprios tribunais da nobreza para julgar. Com isso, a nobreza perdia força de influência. Ela não julgava mais, então ela não tinha mais poder de decisão. E a moeda única facilitou as trocas comerciais e fortaleceu também o poder real. Então, isso fez com que ele fosse se fortalecendo. Outro rei da França foi um cara chamado Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo. Esse outro rei, ele obrigou os padres, a igreja, a também pagar impostos. Então ele foi tirando poderes de cada um para se fortalecer. Outro fator que ajudou a fortalecer o poder dos reis, tanto na Inglaterra quanto na França, foram as guerras. Como um exemplo, a Guerra dos 100 Anos que a gente já ouviu falar aí anteriormente. Essa guerra que durou mais de 100 anos, ela levou à morte de muitos nobres. E aí a nobreza, com o passar do tempo, além de muitos morrerem, muitos ficaram pobres por usarem muito seu dinheiro na guerra, e aí foram perdendo importância. Então, esse é um pouco da formação do absolutismo, dos reis. No próximo aula a gente vai ver os teóricos do absolutismo, fortalecimento cada vez mais dos poderes reais. Os reis passam a se achar representantes de Deus na Terra, quase que seres divinos. E a gente vai estudar os teóricos que falavam sobre isso e também um pouco sobre o mercantilismo. Então, nossa aula chega ao fim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato, estou à disposição de vocês. A gente finaliza aqui. Até mais, fiquem bem e tchau, tchau.